Como sempre damos fundamento e princípio, uma só potência do Espírito Eterno é o que sustém todo o universo, toda a criação. Em continuidade aos vídeos anteriores, em especial os 2, 3 últimos vídeos, em que busco relacionar os pilares do pensamento, que eu diria hoje, já modernos, no pensar hebreu, que alguns dizem judeu ou judaico, judaico-cristão, o pensamento grego e o pensamento romano, que está expresso no direito romano, em que também já declarei, que o Coliseu está por memorial deste direito. Hoje retorno procurando aproximar determinados nomes que ainda são tratados de maneira muito especial, muito glorificada, exaltada pelos seus discípulos, que são nomes como Sigmund Freud. Fazendo lembrança que falamos também a respeito do Sócrates, procurando relacionar das suas palavras, dos seus ensinos, aquilo que o Nazareno, aquela figura de Cristo em Jesus, vai expressar realmente com muito mais plenitude, originalidade, eu diria santidade, pureza de propósitos do seu coração. Fizemos lembrança também que todo ponto, não diria ponto, vamos dizer a essência do pensar e das necessidades do homem estão nesta palavrinha, entre outras. Mas quando falamos, vamos aproximar, para não ficar... E se aproximar haver outras palavras, mas podem crer que elas vão se unificar em uma só pessoa que vai ser refletida dentro do teu íntimo. Assim retornamos em dizer que uma palavra fundamental, além de dizer um só, eterno, pelo poder do Espírito da sua palavra, toda a criação se estabelece. E de um só será sustentada. Retorno em dizer da pergunta de Jesus Cristo. Não estou tratando Jesus Cristo aqui como querer colocar a religiosidade dos religiosos, não. Estamos querendo iluminar, clarear da mente de Cristo o seu poder e a verdadeira declaração que leva um homem enfermo à cura, a ser curada dos seus traumas, dos seus sentimentos perversos, dos seus sentimentos de rejeição e outros sentimentos, vamos chamar baixos, que se afastam de um pensar de uma santidade, de algo maior. Então, pensar do pai, pensar da mãe é algo sagrado. Não posso misturar na lama, levar ao chiqueiro dos porcos, não. Pai e mãe e filho sagrados, de um só santo. A palavra que ia dizer, e direi, é. Jesus faz a pergunta aos seus discípulos. Ele vos faz. Quem dentre vós? Muitos. E os de Brasília? Do mundo inteiro.
tem poder de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fizemos menção, fazemos a relembrança, são 3 declarações. Pecado, da justiça e do juízo. O pecado está vinculado à justiça do juízo. Do juízo está o pensar. Isto posto, a figura dos que pensaram achar soluções para as crises existenciais do homem entram figuras hoje muito marcantes. Como eu disse, exaltados nas meios universitários e acadêmicos. É a figura do Freud e a figura do Jung. O Freud vai partir dessa proposição. Ele busca agora interpretar como resolver os traumas do homem. Ao pensar em como resolver esses traumas do homem, é uma evidência que ele está agora observando a partir dos seus próprios traumas e querer agora levar os demais traumatizados, como ele, a achar a solução. Como se de si próprios fosse isso possível. Isso já por fundamento sem erro. Por fundamento sem erro. Porque está declarado que há um só legislador e um só único juiz que em dá vida e faz perecer. E é sobre esses fundamentos que a mente está debaixo de fundamento de razão. Fora dela é dolo. Mas também está dito que pecado da justiça e do juízo vai ligar essa figura à imagem de os propósitos do coração. Se os propósitos, por sua origem, por seu fundamento, por princípio, são falsos ou são dolosos, eles, de fato, estão em erro já por fundamento e princípio. Ou seja, se eu tenho uma formação acadêmica, a formação acadêmica já fixou na minha mente, eu fui conformado, moldado, segundo me disseram, ensinaram, me deram notas maiores se eu concordasse com aquilo que era o pensamento geral dos seus mestres. Recebi notas mais elevadas. Neste grau de conformação, como alguém que dá um estímulo e condiciona, estão todos condicionados. Nesses todos condicionados, vem a figura do Jung em chamar, e citou ali glorificado, numa palavra que ele declarou, como se tivesse feito uma grande descoberta, que seria o inconsciente coletivo. Eu estou falando dos mestres por inconscientes coletivos. Mas aí então está negando o Jung? Eu estou só fazendo menção que o erro do Jung é não ir à origem, de fato, de todo aquele que é o legislador e juiz. E ele vai se tornar agora como se fosse fundamento de alguma coisa, e não é. Esse é o ponto. Vou para a vida do Freud, é onde começa também a extensão do pensamento de Jung. E claro, se eu leio hoje, como alguém apto a ler, interpretar por fundamento de razão, porque me foi dado a mente de Cristo, então eu sei que o Jung, ele foi além do Freud. Quer dizer, o Freud foi quem teve os primeiros tentativas de achar no escuro alguma coisa. E o Jung, ele foi além. Ficou mais, pelo menos, próximo do aceitável. Retorno e direi. Eu vou aproximar, em tudo que for dito aqui, a palavra de Cristo para dizer que aquilo que diz, ele já disse. Exemplo. Os fundamentos de Freud estão nele próprio. Claro,
Quando eu digo neles próprios, estamos dizendo no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não começa em Jung, mas em Freud já está manifesto. Mas e se eu disser, não só em Freud? Não só em Freud. O inconsciente coletivo já é por erro de entender o que é lei, de entender o que é legislador e de entender o que é juiz. Então eu direi, eu vos pergunto, o que é lei? A lei é o sujeito do próprio legislador. Aquele que em maior dimensão, potência, tudo estabeleceu por fundamento e princípio. Não tem o homem capaz de querer levantar qualquer questão, como se fosse ele a razão de um descobridor ou que seja, fora do próprio sistema geral da criação em que estamos inseridos. Mas não. Imaginar que ele por si descobriu a vida. Falar em descobrir a vida é, de fato, sair das conformações que nos colocaram dentro de uma impossibilidade de termos a consciência, não no inconsciente coletivo, a consciência, mas essa consciência de um só. Então temos que buscar a consciência de um só. Essa consciência de um só não pode afastar a palavra fé da palavra consciência. Não pode afastar a palavra fé em palavra consciência, em palavra de um só legislador e juiz, um só sujeito que tudo, por fundamento e princípio, estabelece. Não dá. É como dissemos em um vídeo anterior, pensar numa reta está muito além da possibilidade de ser manifestação de formas, porque é aqui, na mente, que ela se me mostra. Não dá para fazer um modelo. Então, repito, agora ficando na vida do Freud, para não me afastar demais do princípio pela qual eu aqui sentei, da razão, do motivo hoje. Porque for fundamento e princípio, tem que voltar em eternidade ao primeiro pensador. Retorno e direi, o Freud, pelo que eu avaliei, fiz alguns registros num papel, se eu esquecer eu quero ter que ler. O Freud, ele é o filho da terceira mulher do seu pai. Como filho da terceira mulher do seu pai, observei pelos números de ordem, matematicamente, não vão falar, porque tudo que se tratar de uma pessoa que agora está exaltada, vão procurar colocar aquelas medalhas do herói, de forma tal que a figura que é a não prazível, que passa a ser por um grau de desprezível, não seja mostrado, ou seja ocultado. Essa é a figura dos discípulos de todos os lugares em que se diz abrir uma academia própria, dos acadêmicos, dos universitários acadêmicos. Retorno. Então, o Freud é o terceiro filho. Não. Ele é o filho da terceira mulher do seu pai. O pai, já antes desse terceiro casamento, claro, tivera 2 filhos, que são os filhos mais velhos. Um chamado, se não me engano, vamos assim, teria que consultar, mas não tem importância. Vocês depois buscarão isso aí. Me parece que uma chamava-se José, o outro chamava-se Felipe. Não. Emanuel, o primeiro, e Felipe, o segundo. Então, quando o pai de Freud casa com a terceira mulher, terceiro casamento,
Um filho estava com 22 anos e o outro filho estava com 19. Veja. Ou seja, do terceiro casamento, o tempo que afastaria o período, chamada de vida, dos irmãos mais velhos, do pai, Jacob, eram em torno dos 20 anos. Mas, se um é 22, ao nascer está nos 23. E ao segundo, de 19, ao nascer, está afastado de 20 anos. Isso compreendido, então vem a história também de que o Freud, ele vai dizer, pelo menos numa narrativa de um vídeo, vocês vão consultar no YouTube, busquem na vida de Freud, as narrativas da vida de Freud. Eu fiz para fazer essa pesquisa e poder dizer isso hoje. Mas o que está dizendo isso? Exatamente para desmistificar os homens diante, de fato, do poder do eterno Deus em Cristo, como, de fato, o Senhor, a verdade, o verdadeiro ensino e a tua cura. Então vamos começar a cura pelo doente. Vou retornar em dizendo: observei também na leitura matemática dos números desses nascimentos, nascimento e morte, assim por diante, datas de casamento, que o Freud, quando nasce, tem duas alternativas de considerar. Ou o registro do quem narra ou da história está em erro, ou diríamos que o Freud nasceu com 7 meses, ou seja, não teve o período dos 9 meses da gestação normal da mulher, da sua mãe. É uma evidência que todo homem sabe quem é sua mãe. Saiu do ventre dela. Embora ocorre a possibilidade, muito comum hoje, de roubarem o filho daquela para entregar por outros motivos e razões totalmente estranhas. E até trocar filhos. Então, a mãe já passa a ter um ponto e não saber nem o seu filho. Não vou dizer que isso seja geral, mas são casos que têm ocorrido com um grau de frequência perversa. Retorno. Então, o Freud estaria nascendo com 7 meses. Ou, claro, ao casar, a mãe do Freud já estava grávida. Mas sucede que os traumas do Freud, eles são todos alicerçados, não muito alicerçados. Estão nesse confuso, nessas sombras da vida da sua família, em que tem uma narrativa que diz, em que ele diz, veja, não sei te dizer se de fato ele disse, mas é o que está narrado, que o Freud diz que não tinha certeza nem a respeito do seu próprio pai. O que ele está dizendo? Estaria ele dizendo que poderia ele ter sido gerado de outro e não do pai, chamado Jacob? Não está declarado, mas está lá. E todos os traumas vão vir. E um dos pontos interessantes que se trata pelos acadêmicos é a ideia do complexo de Édipo, que a mente de Freud tratar-se a si próprio. Ou seja, no pensar desse viria também uma cura daquele trauma, daquelas pensares que não são nada agradáveis a ninguém. A ninguém. Não importa o nome de quem está se falando. A ninguém. É claro que um jovem que assim cresce não vai trazer, de fato, fundamentos sólidos de um amor com o seu pai, do amor do pai
e não dá. Já nasce por fundamento em erro. Esta é a questão. Então, se alguém quer de fato saber qual é a sua origem, quem é seu pai, tem que cair compulsoriamente em ouvir de Cristo. E ele diz isso aos fariseus. Diz isso àqueles que pensavam ter justiça em si mesmos e que se tornaram por mestres mestres naquele erro por fundamento falso. Assim os filósofos, assim os que tratam da fundamentos da psiquiatria, psicanálise, psicologia e assim por diante. Tem interregnos de verdade, mas não resolvem por falta de plenitude. No ensino de Cristo, ele cita apenas duas imagens fundamentais. Uma é a imagem do Pai, perfeito, em sua perfeição. E essa perfeição é amor. E o Filho que dele procede é amor. E o Filho que proceder em amor dele, sabe do amor do Pai para com ele. Não tem traumas. Não tem traumas. Veja, é difícil querer começar pela mulher. Dentro da história que o próprio Freud narra a respeito da sua própria vida, que lhe conduz a toda aquela perspectiva. Hoje me veio pensar a respeito de todas essas proposições da história que o Machado de Assis escreve, se tornou até filme. Não sei se está baseado esse filme americano em Machado de Assis, que se tornou internacional, a leitura de Machado de Assis, ou se está se falando a respeito do próprio narrativas de Freud. Mas, o que o Machado de Assis conta, num livro chamado Alienista, é a ideia dos alienados, um alienado que passa a considerar a razão da doença dos alienados e ele próprio passa a ser quem determina quem é alienado e quem não é. Por isso o nome alienista. Chega ao ponto dele, daqui a pouco, duvidar do estado da sua mulher, do estado do padre, do estado daquele, do prefeito, do ciclano, e neste sentir vai ampliando uma espécie de um manicômio chamado Casa Verde, e quanto mais amplia, mais gente coloca lá dentro, e vai pesquisando sempre esse e aquele, interpretando, tirar do outro a cura para aquele. E o ponto final que Machado de Assis encerra o livro é que o alienista, aquele médico, daqui a pouco denota da necessidade dele pesquisar de si mesmo a sua doença, seu estado doentio. Estão compreendendo? Mas fica a pergunta: será o estado doentio de alguém conduzir a cura aos doentes pelas mesmas razões que aquele era doente? E os seus métodos? Onde vão chegar? Dentro desta perspectiva, eu vou dar uma palavra que define um só verdadeiro, o outro é falso. Ninguém poderá servir a dois senhores, porque um só é verdadeiro, o outro será mentira. Não adianta inventar 3, 4, 5 ideias, não tem ideias. Não queria criar Freud, fulano, Jung, esse, aquele, não dá. Erro. Não sei se estão compreendendo. Será que é tão difícil esse entendimento? Então Jesus Cristo, para conciliar, vai dizer, o Paulo vai conciliar, quando diz que o Espírito de Deus
que fundamenta na mente de Cristo o fundamento da razão de todo o universo, ao entendê-lo, toma da espada do Espírito, da verdade, um corte afiadíssimo, lâmina afiada, apta para cortar, separar ossos de medulas, alma do espírito, e eficaz para discernir os propósitos do coração. Então, de um só vos falo. Estou fazendo menção a respeito dos propósitos do coração de Freud, do Jung, do ciclano, do outro. A quem serviram? São dois senhores a servir. É que Jesus Cristo, o sábio dos sábios, o rei dos reis, menciona, Senhor dos senhores. Se eu não tiver este referencial, não tenho nada. Aí o homem é meu referencial. Compreendido? Se isso é bem compreendido, vamos colocar outra palavra. Não que seja uma palavra a mais. Um só é. Ele é a palavra. Um só é quem diz. Diante do Eterno, cale-se toda a boca dos homens. Assim, falamos do pecado, da justiça e do juízo. O segredo dos traumas está nesta bem-aventurança para começar. Bem-aventurado os pobres, o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. O reino dos céus. Mas me mostre alguém com tal bem-aventurança para ter este poder de declaração e por propósito do seu coração, por essência do seu Pai, ele com o Pai um só, diz do que é próprio do Pai dizer para ser dito. É quem disse. Quem disse? O Freud? Ou foi o Sigmund, o Jung? Ou arranje outro nome qualquer aí? Não. Foi aquele, o pobre. Ele diz, nos externar do seu espírito, de um só saber. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, o reino de Deus. Mas também vai dizer, neste declarações das bem-aventuranças, leiam. Ele vai dizer, bem-aventurado, aquele quem, veja, vai ficar preocupado de comer, beber e vestir a toga, vestir a glória, a exaltação dos acadêmicos? Não. Bem-aventurado aquele quem tem fome, tem sede de justiça. Esse é o fundamento. O que o Freud esperava encontrar para curar alguém? O Jung. Se disse que vos declaro, eles não tinham dentro deles, por conteúdo. Eles estavam por conformados das exterioridades, das exaltações da glória própria que ao homem cabe. Assim os de Brasília consideraram digníssimos, excelentíssimos. De quê? Dos seus vazios? No seu pecado de juízo? Em se declarar por justiça? Em dizer que eles têm fome e sede de justiça? Se trata de caviar. Por aqui eu fico. Seguiremos em outro momento. Deus, um só.
né, quem te abençoa.